Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos dominicalmente os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual e a nossa santificação. Meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo é um caminho de santidade, que é traçado pelo próprio Jesus para cada um de nós, para aqueles que creem em Jesus e buscam viver segundo a sua vontade. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. O evangelho das bem-aventuranças. Nós podemos ver nitidamente que todo católico, todo cristão que queira viver uma vida segundo aquilo que Deus nos ensinou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, deveria buscar fazer do Sermão da Montanha o seu roteiro de vida. Vamos lá, o que diz Jesus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Então Jesus sempre estará a nos ensinar. Basta que nós abramos o coração e ouçamos a sua voz. E ele nos ensina dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito não é simplesmente a pobreza econômica, a pobreza no sentido mais popular que nós conhecemos de ser pobre de maré de si, né? Mas é uma pobreza que vai além dessa pobreza financeira, dessa pobreza econômica. É uma pobreza, por exemplo, que se dá contrariamente à atitude daquele jovem rico que encontrou-se com Jesus. Aquele jovem, ao encontrar-se com Jesus, perguntou o que deveria fazer para ser salvo, para ir para a vida eterna, para entrar no reino dos céus. E Jesus disse que ele deve seguir os mandamentos, ele disse que já faz isso desde sua juventude. E Jesus diz: então uma coisa te falta, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ou seja, faltava para aquele jovem uma coisa: o desapego de suas riquezas. E quando Jesus menciona a possibilidade dele vender tudo, dele largar tudo, né? E se fazer pobre em espírito para seguir a Cristo, ele vai dizer vai dizer o evangelista que ele sai da presença de Jesus muito triste porque era possuidor de muitos bens. Diferente daquilo que São Paulo fala na carta aos Filipenses no capítulo 3. São Paulo vai dizer que depois de ter encontrado a Cristo, ele considera, veja, não é que se tornou lixo, não é que se tornou esterco, ele considera tudo como lixo. Ele vai dizer que tudo considera lixo depois de ter encontrado a Cristo. Porque São Paulo continuou com tudo que tinha, principalmente se tratando do seu conhecimento da lei judaica, dos preceitos judaicos, né? Da Torá, dos livros do Antigo Testamento. E, inclusive, ele usa de tudo isso como artifícios, como uma maneira de evangelizar e de anunciar que Jesus Cristo é o Messias tão esperado. São Paulo perde outras coisas, claro, ele se torna um maior evangelizador e abandona tudo para a sua missão. Inclusive, ele vai dar testemunho disso, dizendo que tudo ele deixou por causa de Cristo. Então, aí está a pobreza de espírito. Mesmo que você tenha algo, você desconsidera esse algo, ou seja, Cristo vem para o primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E como eu amo a Deus sobre todas as coisas? Colocando as demais coisas no seu devido lugar. Primeiro, eu devo procurar a Cristo e a sua justiça. E depois, tudo mais vos será dado por acréscimo. Depois ele vai dizer: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, se você por algum motivo está aflito, está sendo afligido por alguma coisa que te faz chorar, que te faz ficar cabisbaixo, não te preocupas, porque você será consolado. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E aqui não é essa terra simplesmente esta terra, mas é a nova terra. O apóstolo São Pedro vai dizer na sua carta que nós esperamos ansiosamente o novo céu e a nova terra, que Cristo inaugurará após o seu retorno, após a sua parousia. Então, os mansos herdarão a terra, porque você vai ver que os mansos nem sempre conseguem herdar algo aqui nesse mundo. Por quê? Porque são enganados, porque são violentados e assim sucessivamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa? A justiça divina. A justiça de Cristo. Não a justiça do homem. A justiça do homem é, olha, essa quenga, né? Essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que a gente apedreje até a morte. E qual é a justiça de Cristo? Dar a cada um o que lhe é de direito. Jesus vai dizer, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, vocês não têm capacidade para condenar esta mulher pelo pecado que ela cometeu. Isso cabe a mim. E mesmo cabendo a mim o poder de julgar e condenar, se eu quiser, alguém, eu só farei isso baseado na justiça divina, diz o próprio Jesus. E a justiça de Deus ele vai dizer na próxima bem-aventurança, na bem-aventurança do número 7, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esta é a justiça divina. Ser misericordioso como o Pai é misericordioso. Por quê? Porque Jesus vai dizer em Mateus 7, ainda no sermão da bem-aventuranças, Mateus 7, versículo 12: tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façais vós a ele primeiro. Porque nisso se resume a lei e os profetas. Ou seja, a lei e os profetas está em dar ao outro aquilo que eu gostaria que alguém me desse. E não é simplesmente no egoísmo querer o melhor, mas é dar ao outro o que é dele por direito. Ou seja, dar ao outro o que é devido a ele. Se aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher querem o perdão, querem a misericórdia, então eles deveriam estar com os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus, que é dar o perdão e a misericórdia àquela mulher. Porém, instruí-la também, sim, claro, dizendo, ide e não tornes a pecar. Essas são as bem-aventuranças. Versículo 8 vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando Jesus vem falar de bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus, Jesus está falando do salmo, eu não me lembro agora qual salmo, mas você já ouviu com certeza. Jesus está falando daquele salmo que vai dizer, Senhor, quem entrará? Quem entrará no santuário, no teu santuário? E ele vai dizer, quem tem as mãos puras. Quem tem as mãos puras, quem tem inocente coração, quem não defama o seu irmão, quem não defrauda o seu irmão, e assim sucessivamente. Então quem entrará no santuário para te louvar? E esse santuário não é o santuário terrestre, não é a igreja, mas é o santuário celeste, que se abre no Apocalipse e a gente pode ver a Santíssima Virgem Maria e todos os anjos e santos. É o santuário celeste. Então quem entrará? Quem tem coração puro e inocente coração. Ou seja, quem tem mãos puras, melhor dizendo, e inocente coração. E ele continua dizendo, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz não é simplesmente como o mundo tem tentado demonstrar. Uma paz que é ausência de conflito, uma paz que é ausência de complicações, de sofrimento. Não, é uma paz interior, é uma paz que está além do que os olhos humanos podem ver. Por isso Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, quando ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Ou seja, a paz do mundo é a ausência de conflito e de guerra, ou de sofrimento. A paz com Cristo é, mesmo no sofrimento, mesmo no barulho, mesmo na guerra, mesmo em tudo que nós possamos dizer, isto aqui configura-se para nós o inferno, mas na verdade o cristão, o crente, o católico, ele está ali em paz e ele vive em paz. Por quê? Porque ele não recebe a paz do mundo, ele recebe a paz que vem de Deus. E quem é a paz que vem de Deus? É o próprio Cristo. Ele é, diz o profeta Isaías, o príncipe da paz. Então ele é a nossa paz. Quem está em Cristo, nova criatura é, e logo tem a paz verdadeira. E para concluir o Evangelho, ele vai dizer, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Como eu dizia, não é a justiça do mundo, mas é a justiça de Deus. Quantos católicos são perseguidos porque fala de uma configuração de família que está no coração de Deus? E porque não concorda com outras configurações familiares, são perseguidos, são caluniados, são defamados, são defraudados. Isso é um exemplo só, mas para que a gente possa entender. Então, a verdadeira justiça é a justiça que vem de Deus. Bem-aventurados sois vós
quando vos injuriarem, né, e perseguirem, e mentindo, né, quantas vezes mentem contra os cristãos, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Ou seja, por causa dos ensinamentos de Jesus, por causa dos mandamentos de Jesus, por causa dos sacramentos que Jesus instituiu, por causa da ressurreição de Cristo, por causa da mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo. E Jesus vai dizer: por tudo isso, alegrai-vos. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meus amados irmãos, é aqui que está a verdadeira alegria. E São Paulo encontrou isso, e São Paulo não somente encontrou, como ensinou aos coríntios, ao dizer que Deus, quando Ele olha para o mundo, Ele procura os humildes, Ele procura os que aparentemente para o mundo são insignificantes, e mostra ali o seu poder e a sua grandeza. Veja o que diz a segunda leitura de hoje. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação. Veja, confirmando aquilo que Jesus diz nas bem-aventuranças, Jesus é para nós justiça, santificação, sabedoria e libertação, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. E é esse povo, meus irmãos, que foi relatado, é uma pequena porção, é um remanescente do povo de Israel, não a Israel política, não a Israel, como é que eu posso dizer a expressão, a Israel que nós conhecemos hoje, ou o povo hebreu, mas o remanescente, ou seja, aqueles que se tornam filhos pela fé do pai da fé, Abraão, e em Abraão se torna discípulo de Cristo e membros do corpo de Cristo, ou seja, da nova Israel, da Israel espiritual, que é a igreja. E sendo assim, esse pequeno remanescente no mundo brilha como luz verdadeira. É o que diz o profeta Isaías, né, na primeira leitura de hoje, ou melhor, o profeta Sofonias, né, na primeira leitura de hoje. Ele vai dizer: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos, praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor, e deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. O resto de Israel, nós somos os restos de Israel, somos aqueles ramos da oliveira silvestre que foi enxertados na oliveira cultivada, né? A oliveira cultivada. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Aquilo que diz, né? Aquilo que se dizia contra os bem-aventurados na última bem-aventurança, aquilo que se falava, aquilo que se dizia, aquilo que se realizava contra os bem-aventurados, os bem-aventurados farão o contrário. Ele vai dizer: eles, os bem-aventurados, não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora que fale mentiras e enganos. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Podem perseguir a igreja, podem fazer o que quiser, assim como São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. Ele vai dizer: nós somos entregues à morte todos os dias, nós somos afligidos, mas não derrotados. Nós somos, ele vai falando ali, dizendo alguns adjetivos, nós somos tudo, mas nós não somos destruídos. Somos entregues à morte, somos afligidos, somos caluniados, somos defamados, mas não somos vencidos. Por quê? Ele vai dizer: porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Para aqueles que estão em Cristo, condenação não há. E assim, meus irmãos, nós podemos contemplar hoje que a liturgia deste domingo
mostra para nós um caminho de santificação e de piedade diante de Deus e diante dos homens. E assim nós poderemos, por misericórdia de Deus, um dia vê-lo como Ele é nas bem-aventuranças eternas, ou seja, contemplar Deus face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que o Senhor nos ajude nesse caminho de santificação. Amém.